Oi, gente. Vamos continuar, né, aqui na nossa parte 3 do MDC, tá? Nossa última parte, né? E eu vou iniciar a aula de hoje recordando para vocês aqui o MDC que vocês faziam ainda na infância, né? Que aquela professora lá do ensino infantil ensinou vocês. Normalmente a gente chamava, que é o dispositivo prático de Euclides, né? Mas nós chamávamos de o jogo da velha, né? Por exemplo, se vocês fossem calcular o máximo divisor comum entre 36 e 24, como é que nós íamos fazer lá? Sem usar o conhecimento a respeito de divisores que nós vimos na aula passada, né? Primeiro lá a definição do que é um divisor, e depois a gente viu que se eu quero encontrar, por exemplo, o MDC entre 36 e 24, eu estou encontrando o máximo divisor comum entre esses dois números. E quando eu não tinha clareza dessas definições, a gente fazia assim, né? Sem entender muito, mas a gente fazia. Coloca o maior número na frente, que é o 36, depois o 24, certo? Aí nós vamos dividir o 36 por 24, que vai dar 1, certo? Nosso quociente. O resto da divisão de 36 por 24 vai ser quanto? 12. Pego esse resto e vou subir com ele aqui, ó. E aí eu calculo o quê? 24 dividido por 12. 2, e o resto, né, vai ser 0 nesse caso. E aí a gente diz o quê? Que o MDC é esse aqui, né? Já deu 0 o resto, então eu paro e o MDC é 12, certo? Se eu quisesse calcular, vamos ver, vocês recordaram disso aí, gente? E lembrando que lá na nossa aula passada, nós aprendemos um resultado bem interessante, né? Que nos dizia o quê? Que eu consigo escrever o MDC como combinação linear desses dois números, ou seja, eu consigo escrever o 12 como 36 vezes x mais 24 vezes y, certo? Outra situação, vamos ver outro exemplo. O MDC entre 21 e 14. Como é que vocês vão fazer? Lá o jogo da velha, né? Vou colocar o 21 primeiro, depois o 14. 21 dividido por 14 vai dar 1. Resto quanto? 7. Aí eu venho e subo com esse 7 aqui. 14 dividido por 7 vai ser quanto? 2, e o resto é 0. Como o resto já deu 0, então o MDC é 7. A mesma coisa nós aprendemos aqui, ó. O MDC, que é 7, eu posso escrever o 21 vezes x mais 14 vezes y igual a 7, né? Ou seja, nós aprendemos que... E essa combinação linear, ela não é única, eu posso achar valores aqui para x e y, mas nós aprendemos que nós podemos escrever, aí nesse caso, vamos ver aqui, e a gente sabe que esses valores de x e y não são únicos, eu vou encontrar aqui. Se eu fizer o x igual a 1, aqui porque tá fácil da gente fazer, né, gente? Eu posso fazer aqui, eu tô olhando para cá para eu encontrar os valores, mas eu posso escrever o 7 como sendo... tá. Eu posso tirar o 21. Legal, vou fazer assim, ó. Olhando aqui para a gente não fazer direto, eu observo o quê, gente? Olhando para o nosso dispositivo prático aqui, que o 21, ele é igual a quem? A 14 vezes 1 mais 7, correto? E aí eu observo que eu posso escrever o 7, então, como 21 menos 14 vezes 1. Como eu garanto, né, gente, que existe um XY de tal forma que existe essa combinação linear, que eu consigo escrever o 7 como combinação de 21 e 14, eu já tenho a combinação aqui. Só falta eu arrumar a casa, né? O x igual a 1 e o y igual a menos 1, correto? Só eu arrumando aqui, ó, nós vamos ter o quê? Que 7 é igual a 21 vezes 1 mais 14 vezes menos 1, né? Então, nós encontramos aí o x e o y e nós sabemos que
não são únicos, né? O x é igual a 1 e y é igual a menos 1. Vamos ver mais um MDC aqui, só para a gente recordar bem, por exemplo, o MDC entre 28 e 40. Aí, o que vocês vão fazer? Usando o dispositivo prático, coloco o maior número na frente, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho que colocar o 40, depois o 28, dividindo os dois dá 1, o resto vai ser 12, certo? Pego o 12 e coloco aqui, faço 28 por 12, vai dar 2, certo? E aí dá 24, o resto é 4, né? Pego 4, vou subir para aqui, ó, dá 4. 12 dividido por 4 é 3 e o resto vai ser 0. Daí, nesse caso, o MDC vai ser quanto? 4. E aí eu consigo escrever, pelo que nós aprendemos na aula passada já, o 28, o 40, fazer a combinação linear deles e dizer que é igual a 4. Ou seja, eu consigo escrever o 4 como combinação linear de 28 e 40. Quero que vocês determinem aí quem é esse x e quem é esse y. Lembrando, a gente vai ver com mais detalhes já como a gente vai fazer isso, que eu posso escrever o 40 como 28 vezes 1 mais 12, né? E aí eu vou reescrevendo todos esses números para a gente poder ter mais facilidade de encontrar quem são os x e y que satisfazem essa igualdade, tá? Agora nós vamos lá para as propriedades lá do MDC, vamos voltar lá, deixa eu abrir aqui minha cartelinha, que diz o quê? Para A, B e X inteiros, temos que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais AX. Então, olha que interessante, a gente está dizendo que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais AX. Vamos demonstrar esse resultado, certo? Para a gente demonstrar, ó, aqui nós temos até hipóteses demais, muitas informações, né? Eu vou dizer, então, seja... Não, deixa eu colocar tomando, né? Para vocês depois conseguirem entender, ó, tomando o MDC entre A e B igual a D e o MDC entre A e B mais AX igual a F, nós vamos querer mostrar que o D é igual ao F, correto? Porque a gente quer mostrar que esses MDCs são iguais. Então, como é o que a gente vai mostrar, eu não posso dizer de cara que isso já é verdade, tá? Então, nosso objetivo no final vai ser mostrar que o D é igual a F. Acompanhe aí meu raciocínio como vai ser bem simples, ó. Usando o que vocês aprenderam lá no vídeo passado. Se o MDC entre A e B é igual a D, significa que eu consigo escrever o D como combinação linear de A e B. Lá a gente costumava escrever o D como AX mais BY. Não vou fazer isso porque, gente, porque pode confundir com esse X aqui, tá? Então, vou escrever como MN. Então, vai ser AN mais BM é igual a D, correto? Olha, gente, vocês têm que sempre prestar atenção, assim, em demonstrações, a gente observa onde a gente quer chegar. Como eu quero mostrar que o D é igual a F, certo? Que os MDCs são iguais, e eu observo que a diferença desse é o MDC entre A e B, e esse daqui é entre o A também, só que o B mais AX. Então, como eu tenho esse B mais AX, a minha diferença está onde, gente? No AX. Então, preciso que ele apareça aqui, né? No nosso primeiro membro. Para ele aparecer no primeiro membro, gente, se eu só simplesmente colocar mais AX aqui, multiplicado por M, né, ou seja, AXM, eu vou estar cometendo um erro. Por quê? Porque eu tenho uma igualdade e eu estou somando um valor a essa igualdade. Eu tenho que somar e, ao mesmo tempo, subtrair, correto? Então, se eu tenho uma igualdade, tá? Para eu não alterar essa igualdade, eu preciso somar e subtrair. Isso é como se eu somo e subtrair o que eu quero, é como se eu estivesse somando com o zero. E o zero é elemento neutro, certo? Então, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Eu vou colocar A, e aí eu vou subtrair, vai ficar AN menos XM. Claro que eu estou fazendo tudo de forma
conveniente, né, gente? B mais o A, é aqui que eu quero o AX, ó. No B, né? Mais B mais AX, M, né? Porque observem que eu botei, ó, menos AX, M e mais AX, M. Ou seja, eu não fiz nada. Eu tinha AN mais BM. Tá aqui, ó. AN e o BM. Correto? Eles continuam aí. Quem eu acrescentei? Menos AXM mais AXM. Na verdade, eu queria o mais AX, né? M, certo? Que eu queria botar B mais AX aqui. Mas para eu não alterar minha igualdade, eu tinha que somar aí, subtrair. De forma conveniente, eu coloquei o A aqui, né, em evidência, e B mais AX, que era exatamente o que eu precisava. E isso é igual a D, tá? Mas, por definição, gente, já que nós tomamos o F como MDC entre A e B mais AX, isso significa o quê? Que o F, ele divide o A e o F divide B mais AX, já que ele é o MDC deles, né? Portanto, o F divide o D, correto? Ah, professora, não entendi. Entendeu sim, quer ver como você entendeu? Olha só. Eu escrevi o D como sendo o quê? A vezes, tá aqui, né? N menos XM mais B mais AX vezes M. Ou seja, o D está escrito aqui como A vezes alguém mais B vezes B mais AX vezes alguém. O F, por ser um MDC entre A e B mais AX, ele divide o A e ele divide o B mais AX. E o D é a soma, ó, gente, do A e do B mais AX. Logo, o F divide D, certo? A recíproca aí já é bem simples, usando o resultado que a gente viu lá de divisibilidade. Nós temos aqui, ó, também pela definição de MDC, se o MDC entre A e B é igual a D, então D divide A e D divide B, correto? Se D divide A e D divide B, pelo resultado que nós já aprendemos lá na divisibilidade, D divide B mais AX, tá? Então, logo, D divide F. Por quê, gente? Porque, olha, quem é o F? O F é o MDC entre A e B mais AX, tá certo? Então, eu posso escrever o F como combinação linear de A e B mais AX. Então, se o D divide A e divide B, implica que ele divide B mais AX, então ele divide o F, que era exatamente isso que a gente queria mostrar, né? Ou seja, que o D é igual a F, tá? Portanto, D é igual a F, porque F divide D e D divide F. Portanto, eles são iguais, logo MDC entre A e B é igual a MDC entre A e B mais AX. Vamos ver os exemplos dessa situação, que é legal na hora da gente aplicar, né, gente? Nós acabamos de ver, o MDC entre A e B é igual ao MDC entre A e B mais AX. Olha lá. Então, MDC entre 3 e 15 é igual ao MDC entre 3 e 15, certo? Que é o B, ó, tá? Mais o A, que é 3, vezes qualquer número aqui. A gente botou aqui 4, aqui 7, aqui menos 8, mas o que a gente observa é que esses MDCs são todos iguais, gente. Se vocês efetuarem esses produtos aqui, somarem e tal, vai dar tudo igual, tá? Não importa, se for um número grande, se for... Não, qualquer número que vocês pensarem, esse MDC vai ser igual a quem, gente? Ao MDC entre 3, certo? E B, no nosso caso, o B é 15, ó. Tá certo? 15 vezes, aí o AX, B mais AX, desculpa aqui, mais, né? AX e o A é 3, tá? 15 mais 3 vezes qualquer número que eu pensar aqui, ó, gente. Vai dar sempre igual, tá? Vai ser o MDC de A e B mais AX,
Então, isso é bem interessante, né? Isso daí a gente pode usar para ter bem menos trabalho na hora de resolver o MDC. A mesma coisa aqui, ó, 24,60, como se fosse aqui é o A e esse aqui é o B, gente. Então, esse daqui é o A, né? Ah, na verdade, só tá trocado aqui, ó, o B e o A mais a x, né, que não tem problema nenhum, que é o nosso b, que está sendo multiplicado por menos 1, e o a, tá certo? E aí a gente está dizendo que todos vão dar o mesmo valor, né, o mesmo MDC. Então, resultado bem importante. Esse outro a gente usa bastante, vamos ver aqui esse corolário. Aí ele é muito interessante, é o que a gente vai usar bastante para a gente enxergar, olha só, que é o que a gente vai começar a trabalhar direto. Se A igual a B vezes Q mais R, olha só o que vocês estão olhando aqui. Eu estou escrevendo A como B vezes o Q mais o R, gente. Divisor vezes o quociente mais o resto. Então, o MDC entre o A, tá? O dividendo e o divisor, aqui, ó, tá? É igual ao MDC entre o divisor e o resto. Olha lá que legal, né? Então, nós vamos ver isso aí, nós vamos aplicar bastante aqui, ó. Então, a gente está vendo aí que todo divisor de A e B é um divisor de B e R, correto? Que eu estou vendo aqui, ó, divide A e B, divide B e R, tá? E R, a gente observa que é A menos BQ, tá? E todo divisor de R vai ser um divisor de A e B, né? Porque eu consigo escrever o R como sendo A menos BQ. Vamos ver algumas situaçõezinhas aqui, alguns exemplos dessa situação. A demonstração aqui é bem simples, mas o que eu quero que vocês não esqueçam agora, que é o que a gente vai usar constantemente, é essa nossa igualdade, tá? Claro, se eu conseguir escrever o A como sendo BQ mais R, né? Vamos ver esses exemplos, ó. Eu posso escrever aqui o 15 como sendo 7 vezes 2 mais 1, correto? Né? Eu posso escrever o 15 assim. Pelo nosso resultado lá, gente, então, se eu posso escrever o 15 assim, lembrando do que a gente tinha no nosso resultado, ó, se A é igual a BQ mais R, então eu tenho que o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e R. E olha que interessante aqui, gente, isso é maravilhoso, né? Olhem lá, 15 é igual a 7 vezes 2 mais 1. Então, o MDC entre 15 e 7 vai ser igual ao MDC entre quem, gente? Pararam aí o vídeo, pensaram antes de responder, e aí vai ser MDC entre 7 e o resto que é 1, certo? Então, é igual a MDC entre 7 e 1. Olha que legal. Aqui eu consigo escrever o menos 25 igual a menos 4 vezes 7 mais 3, né? Então, o MDC entre menos 25 e menos 4 vai ser igual ao MDC entre quem? Menos 4 e o resto, que é 3, né? Então, vai ser igual a MDC entre menos 4 e 3. Muito legal isso, né, gente? Ó, isso a gente faz no dispositivo já. Vocês conseguem observar? Vou já lembrar aqui essa situação do dispositivo para vocês verem que, de certa forma, a gente aplica esse resultado já, mesmo sem ter o conhecimento, ó. 8 é igual a 2 vezes 4 mais 0 já. Então, MDC entre 8 e 2 vai ser igual ao MDC entre quem? 2 e o resto que é o 0, correto? Se a gente fosse arrumar aqui no dispositivo esse primeiro exemplo, como é que nós íamos fazer? Ó, MDC entre 15 e 7, se vocês quisessem achar. Como vocês iam fazer? Aí ficou ruim esse, né? 15 e 7. Aí ia fazer 15 dividido por 7 vai dar 2, resto 1, sobe esse 1, certo? 7 dividido por 1, aqui, 7, resto 0. E o MDC é quanto, gente?
o MDC é 1. Mas observem aqui, ó. Aqui primeiro a gente estava calculando o MDC entre 15 e 7, mas a gente mudou dizendo que o MDC entre 15 e 7 é igual ao MDC entre quem? 7 e 1, correto? Que é exatamente isso que a gente faz aqui no dispositivo prático, é o que diz o nosso resultado, porque o que a gente coloca aqui é o resto, certo? O divisor e o resto, né? Então, é bem interessante, tá? E aí, com isso, a gente consegue ir encontrando o MDC, né? Sem fazer muitas contas. Eita, vamos agora. Olha só que interessante. Vamos aplicar sucessivamente o algoritmo da divisão, gente, tá? E aplicar esse corolário anterior, que é o que nós acabamos de ver, né? Vendo que a gente pode ir dividindo o MDC entre menos 1.126 e 522 vai ser igual ao MDC, se eu conseguir escrever 1.126, eu consigo escrever aqui, e aí eu vou mudando para a gente achar o MDC entre o divisor e o resto, que vai ser mais fácil, tá? Então, vamos fazer com calma aqui. Observem, prestem bastante atenção. Olha que interessante, gente. O algoritmo da divisão é o que a gente tem aqui e aplicar o resultado anterior para achar o MDC, tá certo? Então, a gente vai diminuindo. 1.126, eu posso escrever como 522 vezes 2 mais 82. Eu podia estar colocando isso. Ah, professora, eu prefiro colocar aqui no joguinho da velha e arrumando. Eu acho melhor e tal. Pode fazer isso, se você fizer isso. Depois você reescreve 1.126 e 522. Aí você dividindo os dois vai dar quanto? 2. Espera aí que eu vou pegar minha calculadora aqui. Senão eu não vou demorar muito para fazer, gente. Eu sou ruimzinho. 1.126 e 522 vai dar 2, resto 82, tá? Continuo, né, gente? Não deu 0, aí 82. Ó, 522 por 82. Se bem que eu nem preciso pegar a calculadora. Vou roubando o resultado daqui, ó. Vai dar quanto? 6. Resto, 30, tá? Mas supondo que a gente não tivesse aqui o algoritmo da divisão, eu ia estar fazendo 522 dividido por 82. Aí vocês iam arrumando. Aí tá aqui, ó, 30, né? 30 eu vou subir, aí 82 dividido por 30 vai dar 2, e o resto vai ser, como é que tu sabe? Eu tô pegando aqui, ó, o resto é 22, né? Eu só tô pegando as informações, e aí eu continuo, tá? Eu vou botar quem aqui ao lado? 30 ou 22, ó, aí 30 dividido por 22, né? Que é o que a gente tem lá, vai dar quanto? 1. E aí o resto é 8, tá? Aí eu vou subir quem? O 8. E vai fazendo a mesma coisa até dar 0, que já vai estar para dar 0, né, gente? Então, o que que nós vimos aqui, ó? Aqui a gente tem um algoritmo da divisão, só tá escrevendo. Quem é 522? É o 82 vezes o 6 mais o resto. Aí, como é que eu escrevo 82? 82 vai ser o 30 vezes o 2 mais o resto. Aí, quem é o 30? 22 vezes 1 mais o resto, correto? E assim eu vou fazendo todos os outros, né? E pelo corolário anterior, eu já sei que isso, gente, tá aqui vindo no corolário anterior, vai ser o MDC entre B e R, né? O divisor e o resto lá no final, ó. Antes do 0, aqui tem um 0, antes dele quem era? O resto, 2. Então, esse vai ser o MDC. Olha que legal, né, gente? Então, o MDC aí vai ser 2, tá? Usando o nosso resultado anterior, que nós já vimos, tá certo? Que foi o corolário. Esse algoritmo é conhecido como algoritmo de Euclides, né? E é o método mais eficiente para a determinação do MDC de dois inteiros. Então, olha que interessante a nossa aula de hoje. Nós acabamos de encontrar, né, um método mais eficiente para determinar o MDC, que é esse que nós fazemos lá quando a gente está usando o jogo da velha, né? Daí a gente está, na verdade, se vocês prestarem atenção, a gente tem o algoritmo de Euclides.
E isso facilita muito a gente na hora de encontrar, gente, aquele x e y, né, para escrever a combinação linear, porque às vezes dá muito trabalho, às vezes achar aquela combinação linear é difícil, tá? Eu vou fazer um aqui com vocês, um exemplo qualquer, porque depois eu vou pedir uns de vocês bem pesados, hein? Ó, o MDC entre 44 e 36. Isso só para a gente utilizar aí o algoritmo o algoritmo de Euclides, né? E da divisão aqui simultâneo para a gente achar o x e o y. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que esse já foi um que eu fiz com vocês, né? Ou não. Se a gente já fez, vamos fazer aqui rapidinho de novo, só para a gente usar o resultado. 44, 36 vai dar 1, certo? O resto é 8. Venho aqui, subo 8. 36 por 8 vai dar 4. O resto 4, certo? Subo ele aqui. 8 por 4 vai dar quanto? 2 e resto 0. Ótimo. Já sei quem é o MDC, tá aqui, não é verdade? O MDC é 4, né? Então, o último resto não nulo é o MDC. Olhem lá, o último resto não nulo é o MDC. Arrumamos tudo bonitinho, fizemos, o resto não nulo foi 4, então o MDC é 4. Se o MDC é 4, significa que eu consigo escrever o 4 como combinação linear de 44 e 36, ou seja, eu consigo escrever 44x mais 36y igual a 4. Então, vamos determinar quem é o x e quem é o y. Olha que interessante, agora vocês usando o resultado, né? Como é brilhante, gente. Eu posso escrever o 44 como sendo quem? 36 vezes 1 mais 8, correto? Ó, o 44 é 36 vezes 1 mais 8, certo? E o 36, gente? O 36 eu posso escrever ele como 8 vezes 4 mais 4. 8 vezes 4 mais 4. Eu estou pegando todo o resultado dali, gente. Eu não estou tendo trabalho nenhum de escrever isso. Aí vocês já sabem qual é o objetivo de vocês. É esse aqui, ó, gente. Achar esse x e esse y, certo? Resolver essa equaçãozinha aí, né? Solucionar esse problema. Então, olha como é interessante. Aqui, vocês concordam que eu posso isolar o 8? Ah, professora, por quê? Eu quero, na verdade, eu estou pensando nisso aqui, tá certo? Nessa equaçãozinha aqui. Então, a gente vai usar ela, tá? E aí, eu vejo, ó, que se eu quero encontrar aqui eu posso isolar o 8 e aqui o 4, para eu poder substituir, tá certo? Então, vamos lá, porque eu quero escrever o 4. Quem é o 4? Vou primeiro colocar o 4 aqui. O 4 vai ficar o quê? 36 menos 8 vezes 4, correto, gente? 36 é o que eu quero, 8 vezes 4, não, eu queria 36 e 44. Só que o 8, ele pode ser escrito como sendo quem aqui? Como 44 menos 36 vezes 1. Não é para eu fazer as operações, né? Eu não posso realizar as operações. E aí, então, eu resolvi meu problema já. Por quê? Porque o que eu quero é o 4, vai ser igual a 36. Então, estou partindo daqui, gente. 4 é igual a 36 menos 8 vezes 4. Mas quem é o 8? O 8 é 44 menos 36 vezes 1. Aí, vezes 4. Olha que legal. Esse aqui, gente, é o 8. Vocês concordam? Eu só fiz substituir aqui, ó. 4 é 36 menos 8 vezes 4. Aqui é o 8, é 44 menos 36. Já cheguei onde eu queria. Por quê, professora, já? Porque eu queria escrever o 4 como combinação linear de 36 e 44. Agora eu só tenho que arrumar a casa, né? Porque eu tenho 36, eu vou reescrever aqui tudo direitinho para vocês não se perderem. Menos 4 vezes 44, né? Certo? E menos vezes menos vai dar mais, então mais 36 vezes 4. Então, eu tenho 36 vezes 1 mais 36 vezes 4, vamos dizer assim. Então, seria 36 vezes 5, né? E 44 vezes menos 4. Arrumando tudo bonitinho,
Olha que perfeição. Nós encontramos aí os valores de x e y, gente. O x é igual a menos 4 e o y é igual a 5, né? Se vocês substituírem aí e fizerem as contas, 44 vezes. Ai, também nem precisava fazer essa conta aqui. Deixa eu fazer aqui rapidinho, só para ver se a gente não errou nada. E dá certinho, dá 4, né, gente? Sem nenhum problema. Então, e lembrando que esse x, esse y não são únicos, tá? Então, o que vocês acharam? Vocês acharam interessante ou não? Algoritmo de Euclides, olha lá, vamos ver o que ele diz. Que é o que a gente já estava fazendo, né, gente? Se sejam R0, tá, do resto, igual a e R1 igual a B, inteiros não negativos com B diferente de zero. Se o algoritmo da divisão for aplicado sucessivamente, que é o que a gente fez lá naquela condição, olha aqui, aplicou o algoritmo sucessivamente da divisão, né, foi arrumando, para se obter o RJ, e aí vai, aqui eu não vou ler os índices, né, para não ficar confuso aí para a cabeça de vocês, mas leiam aí com calma e atenção, mas o importante é vocês entenderem, vocês sabem que é o algoritmo da divisão que foi aplicado sucessivamente, e aqui a nossa conclusão é o mais importante, que o MDC entre A e B é igual a Rn, onde Rn seria o quê? O último resto não nulo, tá, gente? Porque, ó, observem que aqui nós colocamos que o Rn mais 1 é igual a 0, né? O Rn mais 1 é 0, ou seja, o anterior a ele, que é o Rn, é diferente de 0. E ele é o MDC entre A e B, tá? Então, uma forma prática da gente encontrar esse MDC seria assim, né? Aplicando o algoritmo da divisão sucessivas vezes. Tá? Porque imaginem, nesses números muito grandes, né, como é que nós íamos fazer para determinar o MDC encontrando só os divisores, máximo divisor comum. Né? Então, ia ficar bem complicado, né? Que é o nosso resultado ainda, tá? A demonstração do nosso resultado. E aqui uma outra informação importante, ó. O algoritmo de Euclides também pode ser usado para achar a expressão do MDC entre AB igual a Rn como combinação linear de A e B. Para isto, basta eliminar os restos sucessivamente, como veremos no exemplo a seguir. Na verdade, isso a gente já fez, né, gente? A gente achou, acabamos de fazer isso aqui, ó, usamos o algoritmo de Euclides para achar a expressão do MDC como combinação linear de A e B. Foi o que nós acabamos de ver lá no nosso exemplo, certo? Ai, daqui a pouco eu passei errado aqui. Aqui nós temos o exemplo que eu vou deixar para vocês fazerem. Ele, apesar dos números serem altos, gente, ele não vai dar muito trabalho. Na verdade, vou fazer aqui rapidinho com vocês, mas vocês vão fazer pelo algoritmo de Euclides, tá? E depois achar a combinação linear. Não vou fazer, vou deixar para vocês, mas me lembrem aí, se vocês não tiverem sucesso, vamos fazer juntos na aula que vem. Eu tenho certeza que vocês terão sucesso aí. Esse MDC, gente, ele vai dar igual a 9. Ele não é muito grande não, tá? Vocês não vai ter que fazer muitas vezes. Vocês podem colocar o joguinho da velha e depois escrever lá as divisões sucessivas para vocês encontrarem a combinação linear. Tá? Se for mais fácil para vocês, né? Eu não sei como é que vocês vão achar mais simples, mas lembrem lá que se vocês forem usar aqui o jogo da velha, vocês vão botar 963, 657, aí vai lá, divide os dois, dá 1, resto dá 306, sobe o 306, vem para cá, 657, 306 dá 2, resto dá 45, aí sobe o 45, e assim continua, né, gente? Aí vocês podem dizer que o 9, aqui ainda tem que continuar, tá? 963 vai ser escrito como 657 vezes 1,
mais 306. Aí a mesma coisa. Aí quem é 657? 657 eu posso escrever como quem? 2 vezes 306 mais 45, né? Tá? Então é só para vocês saberem como fazer, porque depois vocês vão achar essa combinação linear. Eu quero ver, hein? Quero ver a resposta de vocês. Não sei se eu faço logo esse valendo ponto, não, exercício que vale ponto tá lá no final, no último slide, né? Para vocês lerem todos, assistirem todo o meu vídeo. Esta representação do inteiro 9 igual a MDC, tá aqui a resposta já, né? De 963 e 657 como combinação linear, ela não é única, isso a gente já sabe, né? E aí aqui até tem um exemplo. Se eu somar e subtrair esse número, 963 vezes 657, ao segundo membro da igualdade, a gente vai achar essa outra combinação linear, ou seja, o x sendo 642 e o y menos 941, ou seja, é enorme, né? Então, seria uma outra combinação linear do 9, né, que é o nosso MDC, escrito como combinação linear de 963 e 657, tá? Achar o MDC de 252 menos 180 pelo algoritmo de Euclides e a sua expressão como combinação de linear. Na verdade, eu acho que vou fazer o seguinte, ó, gente, tá bem legal esses. Então, esse daqui eu vou colocar como exercício 2. Esse aqui não vai ser muito trabalhoso. Esse aqui vai ser o exercício 1. Olha lá, hein? Tô dando um monte de presentes para vocês. Então, façam aí. Exercício 1. Cadê? Exercício 2. E aqui, finalmente, o exercício 3. Eu quero que vocês me enviem esses 3, que também vai valer ponto, hein? Eu tô dando muito pontinho para vocês extras aí, né? Ó, achar o MDC entre 657 e 306 pelo algoritmo de Euclides e a sua expressão como combinação linear de 657 e 306. Acho que vocês vão fazer isso aí bem tranquilos, mas tomem cuidado, tá, gente? Para não errar aí os números. E o que é legal desse que vocês, da combinação linear, vocês não tem como errar. Como assim, professora, não tem como errar? Não vou aceitar a resposta errada, porque vocês mesmos têm que como conferir se fizeram certo ou errado, tá certo? Então, não dá para errar, né? Isso é bem legal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Na nossa próxima aula, a gente já vai falar do mínimo múltiplo comum, que com certeza vocês devem recordar também, que já estudaram em algum momento da vida. Às vezes eu falo assim, mas, gente, se tiver alguém que acha, não, nunca estudei isso, pode se manifestar, porque às vezes acontece, tá? E não tenho vergonha disso. Mas eu acredito que a maioria já estudou, né? Tanto o MDC como o MMC, não com essa profundidade. Então, resolvam esses 3 exercícios e essa é mais uma atividade para vocês me entregarem até